Bom dia a todos, meu nome é Bruno Souza. Eu já vou explicar por que esse carro está todo desmontado. Essa carrinha é uma classe C, uma C205, e essa carrinha chegou com um problema de perda no vaso de expansão. Nesse vaso de expansão aqui, eu já vou explicar. Esse vaso de expansão não é o vaso principal, não faz parte do circuito de arrefecimento principal do motor, é um circuito secundário. Eu já vou mostrar para vocês também e explicar qual é que é a função desse vaso e para que ele serve nessa C. E esse sistema é comum a vários modelos. Eu já vou explicar para vocês como é que funciona, mas antes, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui agora, ative o sininho e bora lá. Circuito de baixa temperatura. É assim que é conhecido esse sistema pela Mercedes, é assim que é designado esse sistema pela Mercedes. Eu vou explicar para vocês como é que funciona e por que esse sistema está sendo montado nos veículos mais modernos. E aqui numa vista mais ampla vocês podem ver melhor esse sistema. Esse no fundo é um sistema de refrigeração auxiliar, aquele depósito pequeno que vocês viram no vídeo anterior é este depósito aqui, esse componente 15. Nesse sistema, esse sistema é totalmente independente do sistema principal de arrefecimento do motor, porém ele é constituído por um radiador, aqui o componente 14, uma bomba auxiliar elétrica, a bomba que faz circular a água por dentro desse circuito. Este componente, o 110/2, é um intercooler e existe um radiador dentro desse intercooler, e o componente 10 é um permutador de óleo, ou seja, é do óleo da caixa. O óleo da caixa circula por esse componente 10. Qual é que é a função desse circuito? No fundo, esse circuito foi instalado para poder melhorar o rendimento na refrigeração tanto do intercooler como do óleo da caixa, para não ser o circuito arrefecido todo pelo sistema principal de arrefecimento do motor. Foi criado esse sistema. Ele pode ser um sistema mais compacto e mais eficiente. O intercooler, já não existe a necessidade do intercooler estar montado na zona frontal do veículo, ou seja, nesse caso, o intercooler é montado por baixo do coletor de admissão. Eu já vou mostrar para vocês ali no carro. Então, nós ganhamos mais espaço na zona frontal do veículo, montando o intercooler em zonas mais compactas. E nós conseguimos ter um líquido de arrefecimento, ou seja, um arrefecimento mais eficiente, visto que esse circuito é conhecido como circuito de baixa temperatura e, consequentemente, também de baixa pressão. A grande vantagem é que existe também um radiador, e esse radiador, a água está sempre mais fria do que o radiador do motor. Todos os veículos mais modernos têm. Esse GLC também já tem aqui um circuito de baixa temperatura. Esse é o reservatório do circuito de baixa temperatura. E qual é que foi a queixa do cliente? Nesse caso, a queixa do cliente foi que a água desse reservatório de expansão, desse pequeno reservatório de expansão, desaparecia ao fim de 400 km. Nesse caso, a água não havia perdas nenhuma. O que acontecia é que a água saía pelo próprio vaso de expansão, e isso porque nesse carro existe uma ruptura dentro do intercooler, e quando o carro está sob pressão, quando o motor está em carga, essa pressão acaba passando por circuito de baixa temperatura e, consequentemente, o circuito manda a água fora pela própria tampa do reservatório, desse sistema, desse circuito de baixa temperatura. Então, este é o problema do carro, este é a queixa do carro, e a solução para este problema é substituir a peça, é substituir o intercooler. Então vamos lá no carro que eu vou mostrar para vocês onde é que fica esses componentes. Então, esta é a parte inferior do carro. O radiador fica montado aqui na frente do radiador principal. O radiador do circuito de baixa temperatura fica montado aqui na frente do radiador principal. É este componente aqui, nós vamos substituir porque este carro aparentemente levou uma porrada de frente, levou aqui uma pancada de frente e deformou o radiador do circuito de baixa temperatura. Aqui dentro está o intercooler. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então, aqui dentro está o intercooler, e através dessa peça
E através dessa peça, eu vou colocar aqui em cima da bancada, é através dessa peça que o sistema de baixa temperatura, é por essa peça que o sistema de baixa temperatura trabalha também, que a água do sistema de baixa temperatura trabalha. Então, este é um intercooler convencional, só que o arrefecimento já não é feito pela zona frontal do veículo, e sim aqui pelos canais de circulação da água do circuito de baixa temperatura. Este componente é montado aqui debaixo, dá para ver, esse componente está aqui, é montado aqui na lateral do bloco, e o arrefecimento é feito através desse circuito. A bomba que faz circular a água está aqui, é essa bomba. A bomba elétrica que faz circular a água nesse circuito é essa aqui, fica montada aqui na zona frontal direita do veículo. E o reservatório de expansão fica montado na parte de cima. Quando existe uma perda de arrefecimento através desse reservatório, quando o nível de anticongelante nesse reservatório baixa, quer dizer que nós temos um problema nessa peça. Esse problema é conhecido, apesar de já não estar disponível no portal da Mercedes, no portal, na página de problemas comuns da Mercedes. É este o componente que costuma dar problema. Não existe perda, nesse caso, não existe perda de anticongelante no circuito, e sim um excesso de pressão dentro do circuito por causa deste componente do intercooler. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, subscreva e até a próxima.